Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo, aqui do canal Só Números, e nessa videoaula eu vou calcular a derivada desta função aqui, ó, x ao quadrado mais 4x mais 3 sobre a raiz de x aplicando a regra do quociente. Beleza? Vamos lá? Pessoal, para começar então a aplicar a regra do quociente nessa função, vamos fazer uma leitura aqui, ó. Eu tenho uma grande função que recebe o nome de y. A função y é igual a x ao quadrado mais 4x mais 3 sobre raiz de x. Para usar a regra do quociente, eu vou imaginar que a função aqui de cima, ó, ela vai ser representada pela letra f, vai ser a função f. Ao passo que a função aqui de baixo vai ser a função g. Eu também vou já calcular a derivada das duas. Vou chegar aqui e vou calcular a derivada, tá? Então, vou pegar aqui a função f e vou derivar ela. Qual é a derivada de x ao quadrado? 2x mais 4. Que a derivada de 4x é 4 e a derivada de 3 é 0. Acabou. Agora eu vou derivar a raiz de x, que é a função g. Só que antes de derivar, eu vou escrever ela de outra forma, né? A função g de x, ela vai ser igual a x elevado a 1 sobre 2. Beleza. Isso aqui implica que a derivada dela é dada por... Agora a derivada eu vou fazer de vermelho, tá? Desce o expoente, 1 sobre 2x, e desse expoente original você tira 1. Se de 1 você tira a metade, sobra metade, mas como 1 é maior, então fica menos metade. Beleza? Eu vou dar uma melhorada nisso aqui, tá? Vamos ver. Isso quer dizer então que a derivada de x é igual, vou jogar esse carinha para baixo em forma de raiz. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 2 raiz de x. Beleza? Tranquilo isso aí, né? Agora, pessoal, eu vou escrever aqui de azul a regra. Ó, se eu tiver que derivar a função assim, ó, eu tenho a função f que está sendo dividida por x. Qual é a regra para calcular a derivada do quociente entre duas funções? Aqui eu estou usando, ela pode divergir de alguns livros, mas uma pequena divergência só na ordem, tá? Nada que altere o resultado. Então aqui eu tenho que derivar a de cima e preservar a de baixo. Menos, aí agora preserva a de cima e deriva a de baixo, certo? Tudo isso aí dividido pela função que está embaixo ao quadrado. É essa regra que eu vou derivar, que eu vou usar. Perfeito? Vou fazer então os cálculos com o canetão preto, que eu acho que ele aparece melhor aí para vocês. Então assim, ó, eu tenho a função y aqui. Tá aqui ela, y'. Por que y'? Porque eu quero derivar essa função. Qual é a regra? Deriva a de cima. A derivada de cima é essa, ó, eu tenho que derivar essa. X ao quadrado mais 4x mais 3. Só que eu já derivei ela aqui, ó, deu 2x mais 4, tá? Lógico que se você não quiser deixar separado, você vai derivando na hora. Então, deriva a de cima, multiplica pela de baixo. Quem é a função de baixo? Raiz de x. Raiz de x. Menos da forma. Agora, conserva a de cima, tá aqui, conserva a de cima, que é x ao quadrado mais 4x mais 3. E multiplica pela derivada da segunda. Eu esqueci de colocar aqui a derivada da segunda, certo? Então tem que multiplicar pela derivada. Eu já fiz a derivada aqui, ó. Eu tenho que multiplicar por 1 sobre 2 raiz de x. Beleza? Então lá eu vou ter que fazer essa multiplicação aí. Pessoal, só que deixa eu ver o que eu vou fazer para ficar mais bonitinho.
porque senão vai ficar muito... Ah, tá. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa g' de x aqui, ó, e vou passar tanto o 2 quanto a raiz de x para cima, para ficar mais fácil lá. Só que se eu fizer isso, eu vou ter que colocar aqui em cima um expoente menos 1. Perfeito? Joguei para cima e coloquei expoente menos 1. Só para ficar na mesma linha. Então agora é o seguinte. Deriva a primeira, conserva a segunda, menos conserva a primeira, deriva a segunda. A derivada da segunda está dando esse negócio feio aqui. Vou colocar ali. 2 raiz de x elevado a menos 1. Beleza? E tudo isso aí, gente, está sendo dividida pela função de baixo elevado ao quadrado, que seria a raiz de x ao quadrado. Então, vou colocar aqui, ó, raiz de x ao quadrado. Perfeito? Vamos continuar agora. Vamos dar uma melhorada nisso que nós podemos ver aqui. Aqui, então, eu vou ter a seguinte situação, ó. Tenho que y' é igual. Vou fazer a distributiva aqui, ó. 2x raiz de x, certo? Mais 4 raiz de x. Agora, nesse caso aqui, pessoal, por causa desse probleminha aqui, ó, lembra desse problema? Eu não vou fazer a distributiva ainda, eu vou deixar assim bonitinho. Então vai ficar menos, aí, x ao quadrado, mais 4x, mais 3, multiplicado por 2 raiz de x, menos 1. Perfeito, deixa ali ainda, não vai atrapalhar em nada por enquanto. Agora aqui embaixo, ó, eu tenho raiz de x elevado ao quadrado. Então corta, porque por uma condição de existência, o x tem que ser positivo, não pode ser nem um zero. Aí aqui embaixo sobrou x. Beleza? Pessoal, agora eu gostaria de escrever isso aí um pouquinho diferente. Você lembra que eu tenho esse carinha aqui, ó, que ele tem que ser escrito nessa forma? 1 sobre 2 raiz de x, tá? Então agora isso aqui vai virar uma fração bem grande, razoavelmente grande. Olha como é que vai ficar isso aí. Então a derivada da função y é igual. Essa primeira parte aqui eu vou copiar, normal, ó, 2x raiz de x mais 4 raiz de x menos... Pessoal, aqui eu não fiz a distributiva do sinal ainda, eu preservei, ó, menos x ao quadrado mais 4x mais 3, correto? Só que esse carinha aqui, ó, 2 raiz de x, ele tem que vir para o denominador, e ali em cima ficaria o número 1. Só que o número 1, quando multiplica por isso, não interfere em nada, então isso aqui ficaria assim, ó. 2 raiz de x, beleza? Tudo isso aqui ainda dividido, tudo isso, ó, dividido por x. Beleza? Ficou bonito isso aí, né? Pessoal, agora dá uma olhada no que eu vou fazer aqui, ó. Pessoal, agora que eu cheguei nessa etapa aqui, eu vou começar a resolver do lado de cá por falta de espaço. Então dá uma olhada no que eu vou fazer. Veja que aqui, ó, eu tenho um termo e aqui eu tenho um termo que é uma fração. E aí tudo isso está dividido pelo x. O que eu vou fazer são duas coisas. Na parte de cima, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum. Ou seja, 2 raiz de x vai ser o divisor tanto dessa parte como dessa. Tirar o mínimo múltiplo comum. Depois eu vou fazer aquela regra, divisão de duas frações. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Perfeito? Então vamos lá, ó. Então a função y', vou colocar aqui, vai ser igual. Tá, como o mínimo múltiplo comum vai ser 2 raiz de x, que é o menor múltiplo comum, então eu já vou fazer uma linha bem grande aqui para ele, ó. Fazer aqui, né? Porque depois eu já vou fazer ali. Opa, passou aqui. Então vamos lá, ó. Então o MMC vai ser 2 raiz de x. Como aqui não tem nenhum número, tá? Então seria assim, 2 raiz de x
dividido por 1 dá 2 raízes de x. E agora eu tenho que distribuir aqui, ó, 2 raízes de x vezes 2x raiz de x. Então vai ser 2 vezes 2, 4. Esse x eu preservo aqui. E raiz de x vezes raiz de x é raiz de x ao quadrado. Corta, corta, sobra x. X vezes x, x ao quadrado. Bonito isso, né? Mas, agora de novo, ó. 2 raízes de x dividido por 1 dá 2 raízes de x. 2 raízes de x vezes 4 raízes de x. 2 vezes 4, 8. Certo? Raiz de x vezes raiz de x ao quadrado, sobra raiz de x. Beleza. Agora, aqui eu vou fazer a distributiva do sinal. Então, vai ser menos x ao quadrado, menos 4x, né? E menos 3, ó. Menos 4x, menos 3. Beleza. A parte de cima eu já fiz. Agora, ó. Divisão de duas frações. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então aqui vai aparecer 1 sobre x, vezes 1 sobre x. Beleza, né? Vamos ver o que dá pra gente fazer aqui, ó. Aqui eu tenho 4x² menos x², ó. 4x² menos x², 3x ao quadrado. Mais 8x menos 4x, mais 4x. E aqui sobra menos 3. Fazendo essa multiplicação aqui, ó. X vezes 2 raiz de x. Aqui eu posso escrever como 2x raiz de x. Beleza, pessoal? Pessoal, chegando ali, nós terminamos então de fazer a derivada. Só tem um problema, às vezes, se você estiver fazendo uma prova com gabarito ou coisa parecida, ou se o seu professor cobrar, de repente ele quer que você dê uma melhorada nisso aqui ainda, que você escreva isso aqui de uma forma melhor, que você continue desenvolvendo isso. Então dá uma olhada que eu vou fazer. Ó, aqui nós temos então que y' é igual. Na parte de cima, vou preservar, ó, 3x ao quadrado mais 4x menos 3. Já no denominador, deixa eu passar reto aqui com a régua para ficar bonito, eu vou usar aquele negócio, multiplicação de potências com a mesma base. Raiz de x, você sabe que pode ser escrito como x elevado a 1 sobre 2. Então, seria multiplicação de potências com a mesma base. Conserva a base e soma o expoente. O expoente desse é 1. Com 1 meio, vai dar 3 meios. Então, aqui, x elevado a 3 sobre 2. Beleza? E tem esse 2 aqui na frente. Perfeito, né, pessoal? Até aí, tranquilo, né? Agora, vamos continuar do lado de cá, ó. Eu tenho que y', tá aqui, y' é igual. Agora eu vou dividir aqui, ó, vai ficar 3 sobre 2, ó. 3 sobre 2. Veja que aqui ia ser x ao quadrado dividido por x elevado a 3 sobre 2. Então, nesse caso, eu teria uma divisão de potências com a mesma base. O que eu vou fazer é conservar a base e subtrair os expoentes. Então, vai ficar x elevado a 2 menos 3 sobre 2. Perfeito? Aqui a mesma coisa, ó, mais, ó, 4 dividido por 2. 4 dividido por 2, 2. Divisão de potências de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Ali seria x, aí aqui 1 menos 3 sobre 2. 1 menos 3 sobre 2. Continuando, pessoal, a última, então, aqui é menos 3, ó. Então, ficaria menos 3 sobre 2, menos 3 sobre 2. E aqui, como não tem expoente, aqui não tem x para dividir com esse, eu vou colocar isso na parte de cima com expoente negativo. X elevado a menos 3
sobre 2. Beleza? Pessoal, o que nós precisamos fazer agora é só essas continhas aqui para ir finalizando. Então nós temos aqui, ó, y' é igual a 3 sobre 2. Aqui, ó, 2 menos 3 sobre 2. Esse 2 aqui, a gente escreve ele como uma fração com denominador 2, que seria 4 sobre 2 menos 3 sobre 2, correto? 4 sobre 2 menos 3 sobre 2. Aí aqui seria x elevado a 1 sobre 2. Mas, continuando aqui, a mesma coisa, ó, a mesma coisa. Esse carinha aqui, ó, aqui você escreve ele como 2 sobre 2, 2 sobre 2. Então ficaria 2 sobre 2 menos 3 sobre 2. Nesse caso, sobraria então 2x elevado a menos, aqui seria 2 menos 1 sobre 2. E aqui é só repetir, menos 3 sobre 2, x elevado a menos 3 sobre 2. Tranquilo até aí, né, pessoal? Bem, não é tão tranquilo assim, né? Fomos muitas continhas e ainda não terminou. Vamos continuar. Continuando aqui, então, eu vou ter isso aqui, ó. Y' é igual aqui 3 sobre 2 raiz de x, certo? Mais, aí aqui vai ficar 2 sobre, esse aqui, x elevado a menos meio, vai para o denominador, raiz de x, beleza? E aqui, deixa eu ver o que eu vou fazer, menos 3 dividido por 2. Aqui, pessoal, vai ficar assim, ó, raiz quadrada de x ao cubo. Beleza? Porque, ó, o 2 vira índice da raiz, x elevado ao cubo e o menos joga isso para baixo. Pessoal, só para não dizer que não está pronto, aqui ainda dá para fazer uma brincadeira, ó. Brincadeirinha aqui, ó. Raiz de x ao cubo, você pode escrever como x vezes x ao quadrado, certo? E como esse x tem o expoente 2, corta, ele sai fora. E você pode escrever isso porque é multiplicação de potências com a mesma base. Conserva a base, soma os expoentes, volta aqui no 3. Então, para finalizar essa conta linda, y é igual a 3 sobre 2, raiz de x, mais 2 sobre raiz de x, menos 3 sobre 2, aí um x cai para fora e o outro fica preso. Que negócio bonito, né, pessoal? É bem bonito essa, né? Então, essa aqui foi a derivada usando a regra do quociente, viu? Não foi tão simples assim, mas saiu, perfeito? Pessoal, se você estiver gostando, se você estiver precisando estudar isso aí, deixa um joinha aí, deixa um comentário, pede alguma questão, se inscreve na minha conta no Instagram lá, que o nome é EIP Educacional, lá no Instagram, EIP Educacional. Se inscreve lá que eu vou colocar várias atividades de matemática e você vai gostar. Terminamos então aqui mais uma aula sobre regra do quociente quando se trata de derivada. Então até a próxima aula. Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!